Olá, meus desconfortáveis, sejam muito bem-vindos a esse podcast Zona de Desconforto. O nosso intuito aqui, obviamente, é levar para você aprendizado, muito crescimento, em todas as áreas, não apenas na área profissional, mas também área espiritual, área pessoal, todas as áreas, área conjugal, aqui a gente fala de tudo. E hoje eu estou tendo uma surpresa muito especial. Mas antes de dizer quem é essa surpresa que está comigo, você não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho. Não esquece de fazer um comentário, porque isso nos ajuda no engajamento do canal. Sabe quem está comigo aqui? Quem está comigo aqui é uma pessoa que há mais ou menos uns 20 anos atrás, acho que 30 anos atrás, talvez 40, eu dizia que era o meu amigo de saia que eu tinha. Hoje ela é a mulher dos combustíveis aéreos, é a mulher dos aeroportos desse Brasil, minha amiga Nádia Saraiva. Muito obrigado, Prazer querida, estar enorme comigo, estar viu? aqui, prazer enorme e honra da nossa história, de tudo que a gente viveu juntos e poder estar hoje aqui compartilhando experiências tão parecidas, né, que nós temos, assim, quem diria, né, que a gente teria essa afinidade por toda uma vida, né? Eu sou muito feliz por isso. Verdade, Nádia, é verdade. Então, assim, você já está tendo mais ou menos uma ideia do muito que nós vamos conversar aqui, tá? Inclusive, até do passado desse pastor aqui, você vai saber um pouco também nessa conversa. Mas antes disso, eu quero agradecer àqueles que fazem com que esse podcast continue firme nessa segunda temporada. A gente está quase chegando na terceira. Getúlio, esse episódio, qual é, Getúlio, esse episódio? Sexto episódio, Getúlio não sabe de nada. Que sexto episódio, Getúlio? Já estamos acabando a temporada já. É qual? É o 10º episódio, nono episódio. Getúlio, acorda, Getúlio. Passa rápido, né, Getúlio? Ele sempre tem desculpa, Nádia. É o problema que eu tenho, esse rapaz. Ele sempre tem uma desculpa. Ele nunca admite que sabe nada, sabe? Ele sempre tem uma desculpa. Veja se você consegue ficar acordado esse episódio, tá certo, Getúlio? Então, assim, meu agradecimento especial à PLA, Performance, Liderança e Aceleração, essa mentoria que tem hoje, ajudado tantos empresários a crescer nos seus negócios, a organizar os seus negócios. Agora também com o método Íris, né? A nossa mentoria exclusiva para mulheres, com a nossa querida Bispa Raquel e a nossa pastora Rose. E também lançamos agora a PLA Times, que é uma mentoria exclusiva só para colaboradores, para gestores, para gerentes e operadores de modo geral, né, que tem por base desenvolver a mentalidade dessa moçada. Então, tem interesse, vai lá no Instagram, @PLACodex e nos procura. Agradecimento especial também a Vivaz Conceito, essa imobiliária que é referência no Eusébio, em Fortaleza. O maior VGV do Eusébio está na Vivaz. Então, vai comprar um imóvel? Procura a Vivaz. Também um agradecimento especial à Apex Brasil. Você que pensa em fazer uma. E não quer fazer conexões fora do Brasil, a Apex te leva para o Vale do Silício, para Dubai, para Londres, para Israel, olha aí, Getúlio está Olha acordado. Eu fiz aí. de propósito para ver se ele acordava, né? Então, assim, você tem esse desejo de conhecer todos esses grandes cases, BMW, Mercedes, Google, a NVIDIA, são tantas. Inclusive, ano que vem, em abril, eu estou indo para a China, estou levando um grupo. Então, se você tem interesse, procura a PEC Brasil e vamos conosco. E meu último agradecimento a esse que me veste, meu amigo Jonathan, homem do sapato. O homem fala muito através dos pés. O homem do sapato é o homem que me faz sentir confortável em meio ao desconforto. Eu gosto disso, gosto demais. Então você, homem, tá tendo uma experiência espetacular de aquisição. Não é apenas sair andando no shopping, olhar para o sapato, se encantar e comprar, não. Sai de casa para se vestir bem. Homem do sapato, senador Virgílio Távora e Rio Mar. Então, tá dito, ok? Vamos começar. Minha amiga, estou aqui com Nádia Saraiva, essa multimega empresária, amiga do meu coração, pessoa que eu tenho muito orgulho, inclusive, de dizer que faço parte, né, do ciclo de amizades. Queria que você se apresentasse para as pessoas, falasse um pouquinho sobre quem é Nádia Saraiva.
Bom, eu sou Nádia Saraiva, né? Antes de mais nada, sou filha do Saraiva, né? Eu sempre falo que eu sou herdeira de um grande homem. Sou mãe de 2 filhos e também do Diogo, né? O Diogo não é meu filho de barriga, como o povo diz, mas é um filho do coração que somou demais à nossa família. Então, eu sou mãe da Amanda e do Davi e do Diogo, que é a composição da minha família, a minha razão para tudo, o motivo pelo qual eu acordo todos os dias e vivo do conforto ao desconforto, né? Carregando todo o peso do mundo nas costas, porque isso faz parte do nosso propósito de vida, né? E eu uma vez ouvi falar isso, que quem tem um propósito carrega todo o peso do mundo nas costas. E eu tenho um prazer enorme de levar esse peso e poder compartilhar para além das pessoas que convivem comigo e na minha família, e na minha empresa, com a minha família também. É isso. Esse peso que você falou, eu nunca tinha ouvido você falar sobre isso. Esse peso, em algum momento, chega a se tornar insuportável? Chega, Em quais chega. momentos, por exemplo? Você sabe que você está na zona de desconforto, né? Sei. Então vá começando a se acostumar, tá certo? Em Sei quais sim. momentos, principalmente, assim, você pode chegar e me dizer, nesse momento ficou pesado? Luiz André, são muitos momentos, sabe? Assim, eu acho que o primeiro momento é quando você é uma referência de força e Sim. você não pode mostrar para ninguém uma fraqueza. Porque as pessoas esperam de ti as respostas. Uhum. Então, vem um problema e às vezes você não tem resposta. E às vezes você não sabe o que fazer, como fazer, mas você não pode dizer que não sabe. Então você tem que mostrar força e ir lá, né? Volta lá pro nosso casulo e vamos tentar resolver, né, os problemas. Eh, Quando você faz renúncias, né? Quantas renúncias eu tive que fazer ao longo da minha trajetória de estar na companhia dos meus filhos, de perder momentos familiares, né? Porque eu precisava estar à frente de uma operação, à frente de uma auditoria. Então, assim, em muitos momentos, os pesos vêm com muita dor, né? E além da gente não poder muito demonstrar essa dor, porque a gente tem que ser forte o tempo todo, né? Mas a gente também tem o nosso momento de entrar no nosso íntimo, no nosso eu, e muitas vezes chorar, né? Ontem mesmo eu estava tendo uma conversa com a minha irmã e ela falou para mim, por que que você tem medo? Aí eu falei, porque a gente tava, na ocasião, eu estava falando de alguma coisa que eu falei que estava com receio. Ela disse, por que que você tem medo? Tudo isso que você construiu foi você que construiu. Aí eu falei, mas o medo me ajudou. Porque o medo, muitas vezes, ele não me paralisou. Ele foi o meu limite, ele foi o meu cuidado, entendeu? E isso me fez aprender muito. Mas muitas vezes eu tive muito medo. E ainda hoje tenho, né? Então, assim, não é porque a gente está num patamar onde as pessoas olham e entendem que você chegou num ápice de sucesso, que você está nesse ápice de sucesso. A régua do outro, a visão do outro é muito diferente daquilo que você é e faz e vive, né? Então, eu sempre digo, nunca meça o seu sucesso pelo do outro. O seu sucesso é aquele que você está disposto a pagar o preço para poder fazer. Então, às vezes, você fica motivado, inspirado por alguém que você nem sabe a trajetória dela, que você nem sabe o peso que ela carregou e nem o preço que ela pagou. E às vezes você não é capaz de fazer isso, e aí você se frustra, né? Uhum. Porque você não atingiu. Então, assim, em muitos momentos é muito pesado, mas também é muito compensador. Nádia, quando você fala que sua irmã chegou para você e disse, como é que você fica com medo com tudo isso que você construiu? Fala um pouquinho sobre o que você construiu, até para a gente ter uma ideia do tamanho da JW hoje, né? Dos outros negócios. Uhum. Me faz um apanhado hoje. Já seria uma hold? Já? Já, Já? já, Pronto. já é. Então, me faz um apanhado do que foi construído até hoje. Uhum. O que que aconteceu, né, minha história, né, eu sou herdeira, né, sou sucessora, de uma empresa familiar, né, minha formação é contabilidade, sou formada em ciências contábeis, e sempre tive muita vontade de trabalhar e participar dos negócios da família, e o meu pai sempre me incentivou a seguir a minha carreira até a minha profissão. E em 2009 ele faleceu, né, quando ele faleceu eu me vi, assim, não na obrigação, mas assim, no desejo de dar continuidade ao que ele deixou. Na época nós éramos 5 revendas de combustível de aviação, e nós fizemos uma partilha essa que ele tinha meio que deixado, falada pra gente como seria. 5 revendas de combustível. Sim. Mas
Como eram essas revendas? Eram, no caso, postos de gasolina? Eram distribuidoras? A gente é uma prestadora de serviço, que a gente recebe o combustível de aviação da distribuidora e abastece os caminhões. Então, a gente operava, na época, 5 aeroportos no Nordeste, né? E esses aeroportos, a gente tem venda própria, mas a venda própria é mais voltada para a aviação executiva. Tá. O nosso forte mesmo é a nossa prestação de serviço para a distribuidora que abastece os aviões. Entendeu? Então, o nosso negócio, o nosso segmento, na verdade, assim, na maior parte dele, é prestação de serviço, né? Mas só para ficar mais claro, vamos lá. Hoje o business de vocês, a monetização de vocês vem de onde especificamente? Do serviço. Qual é o serviço? Abastecimento de aeronaves. Tá, mas vocês, então, vocês prestam serviço para a distribuidora? Isso, exatamente. Eu presto serviço para a distribuidora. Vocês recolhem esse combustível na distribuidora Isso. e Armazeno. armazena e você E abastece as aeronaves. Companhia aérea. Perfeito, Exatamente. perfeito. É isso. E aí o meu trabalho é fazer essa entrega do produto da distribuidora para o cliente dela, né? Uma Que são as companhias transportadora aéreas. também, né? Nós temos transporte, inclusive. Uhum. E aí, na ocasião, houve essa partilha, né? Eu ficaria com um aeroporto, que era um aeroporto que na época era o de maior porte, e aí por isso eu ficaria só com Pode um. falar qual era o aeroporto? Fortaleza. Exatamente o aeroporto de Fortaleza. A minha irmã mais nova ficaria com Juazeiro e Teresina, que eram as outras 2 bases nossas, e a minha irmã mais velha ficaria com o aeroporto de São Luís e Parnaíba, né? Então, assim, essa divisão foi papai que fez, né? E aí a gente honrou e decidimos, né, que seria dessa forma. Só que a minha irmã mais nova, ela é da área de moda. Então, ela não trabalha na aviação, minha irmã mais velha trabalhava. E aí, a minha irmã mais nova não queria continuar no negócio, não queria dar continuidade às operações de aeroporto. Então, os aeroportos dela ficaram na minha gestão, né? Então, eu comecei ali um trabalho, como eu falei no começo, meu pai me incentivou muito a ser contadora, a ter a minha empresa, a empreender no meu negócio, né? E aí eu fiquei, tá, como que eu continuo dele agora se eu tenho pouco conhecimento? Eu trabalhava com ele, mas eu era contadora dele, né? Então, até os 19 anos, antes de entrar na faculdade, eu trabalhei dentro do aeroporto com ele. Quando eu entrei na faculdade, me formei e montei minha empresa de contabilidade. Então, foi assim, primeiro, o chão abriu porque eu não esperava que nos próximos 20 anos eu não fosse ter meu pai e porque eu não sabia como fazer. Então, eu tive muito medo, eu tive muita insegurança, eu chorei muito, eu tive muita humildade também, sabe? Quando teu pai faleceu, tu tinha quantos anos, Nadia? 35. 35. Eu era uma menina de 35 anos. Porque eu descobri que não conhecia nada da vida quando ele me faltou. Entendeu? E hoje é a minha luta, né? Poder dar essa independência para os meus filhos, para que eu não cometa, não que o mesmo erro, mas assim, que eu não faça isso também, né? Porque eu sofri muito por ser já tão adulta e tão imatura ainda. Mas assim, você pode me corrigir se eu estiver errado. A gente sabe da ligação que você tinha com o seu Saraiva, né? Uhum. Uma ligação muito forte. Eu não vou lhe fazer chorar aqui. É. Mas assim, você acha que houve uma certa hiperproteção da parte dele com você? Sim. Muito grande, né? Sim, demais, demais. Foi uma proteção realmente de... Que aí quando o chão, né? No caso, faltou chão. Faltou. E aí teve que crescer na marra, não foi? Teve que amadurecer, né, do dia para a noite. Exatamente. E aí, conforto nenhum, né, nessa história. Total. Aí, se a gente trouxer para os dias atuais, né? Você recebeu ali, no caso, apenas o aeroporto de Fortaleza, assumiu ali o da sua irmã. Isso. Vamos dar um salto para os dias atuais. Hoje são quantos aeroportos, quantas distribuidoras, quantos funcionários? O que é que a gente tem hoje? Na época eram 35 funcionários. Hoje, 3 revendas. Hoje nós somos 9 revendas, 150 funcionários, uma transportadora de combustível de aviação. Dentro dessa transportadora, nós transportamos também máquinas e equipamentos, uma empresa de manutenção de caminhões e um cowork. Esse cowork, ele sempre foi parte da nossa empresa de contabilidade. Eu realmente acabei saindo da contabilidade, porque teve uma hora que eu tive que fazer essa escolha difícil, que é difícil até hoje para mim, porque eu amo a contabilidade, mas chegou no momento que eu não conseguia mais ser presente, estar atuando, né, como contadora, então eu tive que abrir mão do escritório, mas o cowork não precisava, até porque a nossa holding funciona lá. Então, a gente ainda mantém as atividades do cowork também, mas hoje o nosso ecossistema é todo voltado para combustível.
Até que ponto a tua graduação, o teu nível de conhecimento quanto à contabilidade contribui para o teu nível de gestão hoje dentro das empresas? Demais, Luiz André. Absurdo, É né? absurdamente. É impressionante. Assim, se eu não tivesse vivido essa experiência, se eu não tivesse passado por tantos clientes que sofriam com aquela dor do imposto, por tantos clientes que sofriam com a parte trabalhista, eu não tinha sabido, talvez, resolver nos meus negócios, porque eu fui solução por 20 anos para os meus clientes. Então, assim, todas as experiências que você imaginar, eu tive mais de 150 clientes por 20 anos. Então, assim, todas as hipóteses que os meus clientes passaram, eu vivi e resolvi. Então, hoje, assim, eu vejo coisas da minha empresa e é uma preocupação que eu tenho. Por quê? Porque o empresário, na sua grande maioria, ele não entende de finanças, ele não entende de contabilidade, não entende de tributos. Não entende nada, né? Entende de vender, né? Entende de Entende de vender o vender. produto e o É, serviço dele, que ele é apaixonado, pronto. né? E É. pronto. Então, hoje, a minha preocupação maior é que meus filhos nenhum, que são meus sucessores, querem estar na área de contabilidade. Eles, na verdade, odeiam. E aí a minha preocupação, porque hoje eu bato o olho e digo que tá errado. Entendeu? Ontem mesmo eu recebi uns relatórios, eu falei, gente, o que é isso? Não. Tem Volta, como. entendeu? Porque eu olho e sei, aí eles ficam olhando, por que tu olha e sabe? Eu falei, que tem que estudar, né? É o olhar crítico do conhecimento, não tem É, jeito. E o pior, Nadia, que o exatamente. que eu vejo, não sei, a impressão que eu tenho é que a tendência é só piorar, por incrível que pareça, porque vende-se a ideia de que faculdade é besteira, É. né? Às vezes eu fico vendo o jovem com essa conversa. Uhum. Claro, exceções, setor de tecnologia é né, um ponto fora da curva, uma outra situação e tal, mas na hora que você vai para as demais áreas, até para você empreender no setor de tecnologia, conhecimento é sempre muito importante, É, né? com certeza. Então, O esse é o meu preço que filho você vai Diogo, pagar. ele foi embora para São Paulo agora, tem 3, 4 meses que ele Não, foi peraí, essa embora. história do filho de Diogo, eu quero entender esse negócio aí. Esse filho do coração, Porque né? esse filho apareceu, né? Esse filho apareceu. E apareceu criado. Explica como é que foi essa história, Nádia, porque assim, você casou com o Dino, né? Isso. Inclusive, eu tive a bênção de estar presente e tal. Você casou com o Dino, você teve 2 filhos maravilhosos, que eu amo também de todo coração, e de repente apareceu outro filho. Foi. Como é esse negócio de aparecer outro filho? Então, o que que aconteceu? Infelizmente, né, como você sabe, o Dino faleceu em 2021, No né, Covid, né? vítima da Covid, exatamente. Eh, a separação foi muito conturbada, Você já nós estava não separada do Dino há há quanto 18 tempo? Já há anos. 18 anos É, separada, né? 18 anos Ele estava separada. morando fora, né? Morava no interior do estado, no Ipu. Sim. E aí, assim, a separação foi muito Ah, ele conturbada, a morava gente teve aqui? morava no interior daqui. É, porque ele morou fora um tempo, depois Acho ele que era Campo veio. Grande, Mato Ele morou Grosso. Mato Grosso, morou Amazonas, morou vários lugares. Entendi. Mas agora então Nesses ele últimos morreu, ele dias, faleceu aqui no foi, Ipu. ele faleceu em Sobral, na Santa Casa. Sim. E aí, o que que aconteceu? Com toda a conturbação da minha separação, que você conhece a história, Aham. a gente não conseguia ter uma boa relação, Sim. entendeu? Então, os meninos não cresceram juntos, os irmãos, né? Porque Eh, ele teve filhos nesse Teve outro filhos do segundo casamento. casamento, Certo, exato. E certo. eles não cresceram juntos, né? Nunca tiveram As- relacionamento. não, Luiz André, quando o Dino faleceu, que a família dele me procurou através da irmã dele, que sempre fomos muito amigas, a Ivone, ela falou assim: o Diogo quer conhecer os irmãos. Então, assim, era algo que eles não entendiam que se conheciam. Porque, assim, eles tiveram algum contato numa infância muito distante, mas eles não tinham convivência, eles não se acompanhavam em rede social. Era realmente duas famílias que Sim. não se conheciam. Eu não tinha, você sabe, a minha capacidade e leveza com as coisas, né? Então, assim, eu não tinha nada contra, em nenhum momento eu tive. Mas eu também não tinha aquele empenho de fazer aquela família se unir, porque É, não era a minha família, né? Era a sim, família deles. sim. Então, meus filhos sempre tiveram de coração aberto para o pai, para os irmãos, para o que quer que fosse. Quando a Ivone me ligou e falou assim, Nádia, o Diogo gostaria de conhecer os irmãos, você se opõe? Eu disse, de forma alguma. Pode vir, ele pode passar um dia aqui com a gente, um final de semana, o que ele quiser. E aí ele veio, né? Veio pertinho do Dia das Mães. E aí passou um final de semana com a gente. E assim, ele saiu encantado e a gente também, sabe? Dizendo, nossa, que menino bom, que menino legal, né? Educado, assim, o comportamento em casa, respeitoso, não veio com aquela
aquela opinião formada, sabe? Ele veio muito de coração aberto. E aí Com que tivemos idade? 16 anos. 16. E aí tivemos uma convivência boa quando foi o primeiro Dia dos Pais, né, sem o Dino, em agosto. Eu fui para lá, então nós ficamos os 4, né, os 4 irmãos juntos, eu e a Joelma, que é a viúva do Dino, passamos um final de semana todos juntos, a família toda e tudo, para que eles pudessem, né, ir crescendo, né, o relacionamento entre eles. Em outubro, o Diogo veio passar férias. E aí, em dezembro, a mãe dele me liga e fala assim: Nádia, o Diogo gostaria de morar em Fortaleza, eu não gostaria de deixar ele morando só porque ele é menor de idade. Eu falei: pode vir morar comigo. Aí ele Veio e ficou. veio e ficou. Aí hoje ele é o meu filho, eu sou a princesa dele. Ah, E foi embora, né? Me partiu esse coração. Hoje ele mora em São é porque Paulo, eu fiquei mas sabendo que o menino tá voando, né? Também, tá, né? Muito bom, né? exatamente, na Tecnologia. área de tecnologia, exatamente. Que Ele é da coisa. tecnologia, né? Foi algo que me preocupava quando ele chegou lá em casa, porque ficava muito no computador e tem sempre aquela coisa de não telas, tira os filhos do computador, não sei o que, não sei o quê. Mas também veio formado, assim, já era um hábito dele. Então, Sei. como era que eu ia Complicado, ser a bater de pessoa que frente. ia interferir nisso? Então, eu sempre ficava ali, puxava, Diogo, vem ficar aqui com a gente, Diogo, vem almoçar com a gente. E aí a gente foi construindo uma relação muito de família, sabe, Luiz André? Ele Sei. realmente o universo deles como irmãos, né, a identificação dele com o Davi, com a Amanda, cara, foi tudo maravilhoso, sabe, assim, eu fico muito feliz de poder, né, hoje ter essa relação. A Sofia também é um amor, mas ela mora com a mãe, ela tem síndrome de Down, então ela tem uma limitação maior, né, de até poder estar com a gente no dia a dia pelos cuidados que ela requer e eu não Sei. tenho tempo, né. Sei. Então, mas assim, é um amor também, eu amo os 4 juntos, aí tem um grupo dos irmãos, aí ela Ah, fala lá, que tem saudade dos irmãos e tudo, ela é uma fofa também, é. É, vivendo e aprendendo, porque esse mundo faz assim, né? É um não é? negócio impressionante. É. Nádia, você falou num certo momento, você falou que é difícil para uma liderança, para um empresário, assumir as suas fraquezas diante do seu time, porque há um grau de expectativa muito grande das pessoas em você, em encontrar em você sempre as respostas, a direção, né? Isso. Isso não te causa uma certa solidão empresarial? Demais. O Hã? empresário, ele é muito solitário, ele é muito solitário. A gente, às vezes, fica sozinho e aí o papel das consultorias é muito importante, né, assim, eu assim, em nenhum momento eu me acho que tô na hora de parar, que tô na hora de andar com as minhas próprias pernas, entendeu? Porque nesse momento onde você não tem ninguém para responder e todas as suas respostas vai impactar porque assim, Luiz André, o empresário ele erra, não é o erro dele. O erro dele não impacta só na vida Sei, dele, impacta na vida de todas as pessoas que fazem parte da empresa, direta e indiretamente. Então, se hoje eu tenho 150 pessoas, eu tenho pelo menos 450 que pessoas que dependem. dependem do meu negócio, entendeu? Então, assim, o erro e a consequência não é só minha, né? Então, é muito difícil uma tomada de decisão que requer um nível de responsabilidade maior. Quanto maior você está, mais complexo, mais desafiador se tornam os processos e as demandas que vêm para você. Sei, Então, se você não tiver uma rede de apoio, um network fortalecido, network é muito importante hoje, tudo. para que você possa trocar ideia, para que você diga, vem aqui, me ajuda. Você já passou por isso, né? E aí, a boa e velha, nossa amiga humildade, de reconhecer que você precisa, porque tem muitas pessoas que, né, usam assim de uma soberba absurda e que eu tenho, eu posso. Alguns têm muita sorte com isso, alguns não crescem por isso, Sim. né? E alguns ficam estagnados por isso. Mas aí eu acho que aí é uma questão mais emocional da pessoa poder destravar isso dentro dela e entender que existe um mundo para ela conquistar, né? Mas que ela precisa de pessoas, seja funcionário, network, consultores. Mas é muito importante isso, porque a Perfeito. vida do empresário é solitária. Primeira pergunta, zona de desconforto, toca a sirene aí, ok? Getúlio, Oi. você acha que ela vai responder? Acho que sim. Por que Eita! você acha que sim? Senti firmeza, senti forte. Você sentiu firmeza e Sim. você sentiu pulso forte. E você tá com essa sensibilidade ultimamente, é? Eu tô com essa sensibilidade. Nada como um bom treinamento, né, É, Getúlio? sim. Getúlio, você é feliz de trabalhar com o pastor? Sou demais. Também não vai dizer o contrário, né? Você não é doido? Assim fica meio constrangedor, É né? demais. Primeira pergunta, zona de desconforto para Nádia Saraiva. Vamos lá. Vamos lá, Nadinha. Como é ser descredibilizada quanto à sua competência pelo fato de ter sido
herdeira de algo. Eu acredito que você deva sofrer um pouco desse julgamento das pessoas, né? Observa-se alguém crescendo, olha e diz, mas também, É. como é que você vive isso? É constante. É constante, assim, e é constante de uma maneira muito formal e informal, né? Então, assim, já tive momentos de estar no aniversário e a minha amiga, 23 horas, ir embora dizer: já vai, amiga, já, amiga, que eu não sou herdeira. Aí eu, de graça. Cara, eu só perguntei se ela já ia, entendeu? Não Mas assim, você precisava. acha. Não, mas aí aproveitando isso aqui, você acha que ela respondeu isso de forma direta? Porque às vezes isso também é uma maneira que você tem natural de falar, né? Mas só Então, que em ti acaba, como eu já sou acostumada a ser vista acaba dessa que forma, vem. né? Então, assim, às vezes as pessoas olham, né, para os meus resultados e não sabem que eu comecei com 3 revendas e que hoje Sim, são 9, sim. né? E pensam que sempre foi esse império, né? Império que as pessoas olham como império, mas que para mim está longe ainda de ser algo que eu cheguei e parei, né? Não por ganância, não por ambição, e somos ambiciosos, mas porque, assim, é um projeto, sabe, Luiz André? Sim, É um projeto e não é meu, sim. Tem um sabe? propósito alinhado, né? Exatamente, assim, tem meus filhos como sucessores, tem as pessoas que trabalham comigo, eu amo ver as pessoas crescendo, eu amo ver as pessoas ganhando dinheiro, eu amo pagar, sabe? Eu amo pagar. Gente, ganha isso aqui pra gente dividir, entendeu? Então isso é muito legal, ver as pessoas evoluírem do seu lado. Então, assim, eu sou muito acostumada a ouvir isso por uma vida inteira, né? Enquanto eu trabalhava com o meu pai, ele mesmo tinha uma dor de não ter tido um filho homem. Então, assim, durante toda a minha adolescência que eu trabalhei com ele, quando eu chegava nos lugares que ele me apresentava, eu tinha um sobrenome, que era o seguinte: Saraiva, quem é tua filha? É, não tive um filho homem. Entendeu? Saraiva, e essa menina é tua? É, não tive um filho homem. Então, assim, a vida inteira eu ouvi isso, né? E aí, quando eu me vi tendo que assumir um lugar extremamente masculino, Vou entrar aí. um negócio, né, um segmento de negócio predominantemente masculino, cheio de homens, 100%. eu fui desvalidada por ser mulher, eu fui desvalidada por ser filha, eu fui desvalidada por não ter conhecimento de aviação, por não ser de operação. Então, assim, foram N validações que eu precisei. Eu de recente estive num evento e me perguntaram sobre inclusão. Eu falei, eu tive que ser incluída no meu negócio, A entendeu? primeira pessoa fui A eu, primeira né? pessoa a ser incluída fui eu. Então eu tive que criar posicionamento. E eu entendi, Luiz André, que não era eu ser herdeira e não era eu ser a filha do dono que ia me dar. Era o meu conhecimento. Isso. Entendeu? Era o meu A conhecimento. autoridade conquistada pelo conhecimento, ela não é Ninguém toma. imposta, ela é natural. As pessoas, elas compram, né? Isso. As pessoas, elas querem beber da... Eu sempre digo, conhecimento eu comparo um aquário com aqueles peixinhos em cima d'água, assim, atrás de, no caso, oxigênio, é Sim. conhecimento. Aham. Se você entrega conhecimento para essas pessoas, todas elas vão se colocar com você, não tem jeito, né? Exatamente. Bom. Exatamente. E assim, para mim é muito bom isso, porque como eu lhe conheci na época de colégio, né? Aham. Acho que poucas pessoas sabem, mas nossa pastora Rose deve ter, eu acho que ela deve ter três grandes amigas do coração. 3 ou 2, eu acho. E com certeza você é uma delas, né? Aham. Ou seja, a Nádia tá com a gente desde o tempo que a gente namorava, eu e Rose, né? Era. E tal. Tanto que a gente, né, a gente caminha junto há muito tempo. Isso. E aí, quem conheceu Nádia no colégio, e aí eu digo para todos os pais assim, vocês podem ter esperança, tá, gente? Vocês podem ter esperança, porque para quem conheceu Nádia no colégio e É tal, verdade. assim, sempre que eu vejo um pai assim, eu digo, você conhece a Nádia, Saraiva e tal? Porque assim, Nádia tinha uma tendência muito forte, uma coisa meio riponga, né? Um negócio Total. meio natureba, né? E tal. Só andava com uma turma muito boa, né? Uma Sim. turma mesmo muito bacana e tal. E ele dizia assim, essa Nádia não vai dar pra Não vai dar nada, pra não vai nada. dar pra nada, né? Porque a gente gostava muito da Nádia, mas a gente olhava e falava, "Mas como é que pode?" Só Essa que menina não tem futuro, não, né? era um negócio estranho. Só que era um negócio estranho por quê? Porque era uma riponga que chegava de cadete GSI, conversível, era conversível? Não, Não não, era o meu não era conversível, não. conversível, Ou não. então Scott XR3, né? Sim. Então você falava, aí saía aquela riponga de dentro do carro. Então era uma coisa assim, meio o que é, afinal, como é que vai ser? Como foi para você
Em que momento, Nádia, que é uma coisa que eu também nunca te perguntei, em que momento virou essa chave assim da responsabilidade do ir para a empresa? Uhum. Foi muito mais por submissão a seu pai, porque eu sei que você tinha uma verdadeira idolatria pelo seu pai e tal, Sim. ou houve um grau de conscientização? Não, eu preciso fazer isso agora, é importante para mim, que eu não consigo entender como é que você conseguiu ter essa convicção naquele Que horas tempo. essa chave virou, É, né? porque o negócio era muito zen, reggae e tal. Como foi isso? É, assim, só para ilustrar o que o Luiz André falou, né? Eu realmente era garota de praia, eu Era. vivia de chinela Kenner, Total. tênis Headley chinelado, Tênis Headley, era a tua cara. sem cadastro e chinelado. Eu usava brincos Bermuda de estudo de fiapada. Total. Eu usava brincos de cavalo marinho. Marinho. Lembra disso? Tinha o cabelo verde, Então. né? Frisado, porque meu sonho era ter os cabelos enrolados e meus cabelos eram lisos. Hoje é o contrário. Aquele tempo todo mundo frisou, né? Rose também frisou, exato. né? Esqueça o núcleo. Leve a Rose com os cabelos frisados. Exatamente. E a minha galera da pesada me ensinou a pichar muro, me ensinou Então. a fazer um bocado de loucura, que eu adorava fazer pelas ruas, porque eu só saía a pé, entendeu? Eu gostava de pegar carona no sinal. Então, assim, gente. Mas, por outro lado, gás e aula, Oh, né? Era uma consequência do professor realmente demorar um pouco mais e eu ter a oportunidade de sair. é aquela aluna que o colégio todo conhece, né? Não tem Sim, como não conhecer. popular. É bem popular, é bem popular. Então, assim, por outro lado, eu tinha um pai que me cobrava muitas responsabilidades, sabe, Sim. Luiz André? Então, assim, ele era muito assim, te dou toda a liberdade. Mas tem que passar de ano, não me exigia passar por média, graças a Deus, então eu tinha minha liberdade de ficar de Então recuperação. você podia repetir todos os anos tranquilamente, né? Eu Sem repeti problema. só uma vez, ele ficou bem magoado. E aí eu disse, aqui eu não posso mais vacilar de novo, não. dá. Entendeu? Então depois eu passei a passar na recuperação, não era obrigada a passar por média, isso era bom, né? Porque eu podia ir para recuperação. Mas eu tinha que passar de ano. Eu repeti um ano e foi uma decepção para ele absurda, né? Mas para minha mãe não me matar, porque a minha mãe era rígida de casa, ele me mandou passar umas férias fora do Brasil para poder eu ficar bem, né? E garantir a minha integridade. Então assim, repeti de ano e ganhei um presente. Então, por outro lado, assim, eu podia ir para a festa que eu quisesse. 8 horas da manhã, eu tinha que estar no aeroporto. Eu quis trabalhar, foi um desejo meu. E ele não queria que eu trabalhasse. Então, assim, desde muito nova, eu tinha uma vontade de realizar algo. Então, assim, quando eu era pequena, eu queria fazer ginástica artística. Aí ele, não, vai estudar. Aí depois eu decidi fazer vôlei. Ele disse, não, vai estudar. Aí a gente veio embora pro Ceará. Chegou aqui no Ceará, eu queria muito trabalhar em shopping. Eu achava massa ficar no shopping. Então eu dizia, pai, deixa eu arranjar um emprego no shopping. Aí um dia eu consegui na Maresia, que era uma Na loja Maresia, de surf. então. Ele falou, cara... Era tu na Maresia e a Rose. Como era o nome daquela? Franete. Isso! Franete. É o novo, viu? Porque quem não sabe, nossa pastora Rose também gostava também dessas coisas assim, mais ou menos. Mas não era zen como ela, não. Não Ela era mais tanto, zen. mas a gente era tudo amigo, né? Era Então, assim, muito tinha amigo. alguma relação, né? Alguma coisa em comum nós O tínhamos. cabelo levemente parafinado. Isso. Mas a Rose, ela sempre foi o meu juízo. Isso é fato, né? O que aproximava a gente, até hoje, ela diz, ô Nádia Helena doida. A cara dela é falar isso. Porque eu sou Nádia Saraiva, mas pros íntimos eu sou Nádia Helena. E aí, ele me olhou pra mim e falou assim, você quer trabalhar mesmo? Eu falei, quero. Aí ele falou, então eu vou lhe botar no aeroporto. Aí eu falei, mas tem que me pagar. Eu não vou de graça. Aí ele falou, não, vou lhe pagar. E aí eu fui trabalhar. E aí ele dizia, ó, responsabilidade em primeiro lugar. Você tem que entregar 3 coisas, né? Era o faturamento das notas fiscais, na mão ainda, emitia todas as notas, o controle de estoque e o fechamento do movimento do dia anterior. Eu fazia essas 3 coisas, Luiz André. Chovesse canivete. Muitas vezes, do clube do vaqueiro, eu fui trabalhar, entendeu? Porque o clube era dia de quarta, e aí quinta-feira eu tinha que estar trabalhando. E às vezes minhas amigas ficavam dormindo no carro. Mas eu tinha que descer lá, fazer o movimento do dia anterior, faturar minhas notas fiscais e controlar meu estoque. 9 horas eu saía, ia para casa dormir. Mas isso fazia. só acontecia na quinta-feira? Porque aqui eu me recorde bem, você está falando só da quarta-feira do Clube do Vaqueiro. Só que na segunda-feira você tinha
Você tinha Pirata, você De tinha... vez em quando eu ia no Na Pirata terça-feira também. você tinha Subindo ao Céu, Subindo ao Céu. né? Na quinta-feira você tinha Chico Caranguejo, Não, na quarta era o clube. Aí Não, na 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 quinta era o quinta-feira você Chico. tinha o Era Chico, isso. na sexta-feira você tinha o Cantinho do Parque do Céu. Vaqueiro, no Cantinho sábado do você tinha Céu. Cantinho do Céu, no Domingo, domingo você tinha Cajueiro Cajueiro Drix. Drix, ou seja, pelo que eu tô vendo, todo dia suas amigas dormiam no carro e você ia fazer. Muitas vezes. Às vezes as bichinhas dormiam até molhadas, porque tinha chovido na noite anterior. Então, assim, minhas amigas eram parceiras fiéis, sabe? Nossa, é demais. Assim, Ou seja, realmente foi... Você pai, você mãe que está nos assistindo, olhe para o seu filho e tenha esperança. Getúlio, há esperança para você, viu, Getúlio? Eu creio, viu? Há esperança para você. Quando eu olho para a Nádia, eu digo, Getúlio, talvez Vai dar certo, eu tenha... né? essas horas a minha fé ela é renovada com o Getúlio. Porque aí o Getúlio dorme, né? Ele dorme demais. Esse é que é o problema. Getúlio, você não dormia. Eu não dormia. Pois é, já ele dorme muito. Ele faz o papel das suas amigas. Tem só que ter cuidado para não dormir tanto, entendeu, Getúlio? É muito E complicado. aí, assim, essa cobrança por responsabilidade sempre foi muito forte. Então, ele falou para mim, vai fazer faculdade. Eu falei, tá bom. O que eu tenho que fazer para continuar fazendo o que eu faço hoje? Porque eu não tenho a menor noção do que eu quero. Aí ele falou, faça ciências contábeis. Fui lá, me inscrevi em ciências contábeis. Fiz um único vestibular na minha vida, o da Unifor, porque eu não queria passar pelo estresse de federal, nem o S, entendeu? Era muito sacrifício para mim ter que estudar para aqueles vestibulares. Pode ser Unifor? Pode. Beleza, Unifor. Então, assim, fiz Unifor, passei, me formei. Ele vai montar seu escritório. Tá bom. Me deu uma salinha lá no Shopping Avenida e montei meu escritório. Então, assim, ele sempre me acompanhou, me cobrando. Brinca, curte, seja quem você quiser, mas a responsabilidade tem que ter. Então, eu acho que isso me ajudou muito, né? Virada de chave, infelizmente, foi a morte dele, né? Porque até então, eu era, tipo assim, pai, a conta não fechou esse mês, manda dinheiro para cobrir. Você tinha suporte, né? Eu tinha suporte, entendeu? Ele era a sua segurança. Era, total, ele era a minha segurança. Ele era o padrinho, eu era a madrinha. Ele estava num local, eu era a referência das pessoas. Ele chegava, as pessoas diziam, cadê a Nádia? Sim. Entendeu? Minhas duas irmãs moravam fora. Então, quem estava com ele no dia a dia, né? E eu tinha muito conflito com a minha mãe. Sim. Por causa dessa minha relação com ele, porque a minha mãe... ela é uma pessoa que salvou a minha vida. Por quê? Porque o meu pai, realmente, ele tinha um excesso de proteção. E a minha mãe olhava para ele e dizia, tu vai perder essa menina. Essa menina vai ser ninguém na vida por tua causa. Só que o jeitinho dela de dizer isso, né? Me machucava muito, entendeu? E aí ele me protegia. Dessa forma, né? Mais da maneira dela, né? O jeito que ela achava, né? Que é o erro de nós pais sempre. Mas um dia eu descobri que eu fui o equilíbrio dos dois. Entendeu? Sim. Um dia, assim, e foi muito fácil perdoar minha mãe quando eu tomei essa consciência. Porque eu entendi que, de verdade, meu pai não me perdeu por ela. Entendeu? Então, eu entendi, tudo fez sentido. Sim. E aí foi muito fácil, porque eu tinha muitas amarguras dentro do meu coração em relação à minha relação com ela, entendeu? Sim. A distância que ela teve de mim, sim, né? Eu não aceitava que ela fosse tão distante. Aí eu via a tia Dirle, sim, eu via todo mundo, eu via o tio Gustavo, era assim, papai todinho, mas papai não tinha a tia Dirle, o tio Gustavo tinha a tia Dirle, então... Muitas viagens nós fizemos juntos, né? Com a tia Dirle e o tio Gustavo. Assim, esse tio que ela está falando é o meu sogro, o pai da pastora Rosa, para quem não, né, para quem não sabe. E eu ficava, poxa, por que meus pais não fazem isso comigo? Por que meus pais não botam meus amigos aqui? Minha mãe não suportava os meus amigos, com exceção da Rose. Tinha duas amigas que ela tinha uma assim, não, essa daqui eu aceito, entendeu? Que era a Rose e a Marília, né? Mas assim, as outras, ela tinha restrições totais. E eu entendo, porque você acabou de falar das minhas amizades, sim, né? Então, assim, se ela abrisse essa guarda... Eu também não ficaria muito feliz também, não. Nesse ponto eu tô com a sua mãe. Com certeza, mas naquela época eu não tinha essa consciência, né? E aí, eu ficava muito triste, porque eu não podia ter as amizades perto como as minhas amigas tinham, como a Rose, por exemplo. A gente sempre, entendeu? Se compara, né? Essa comparação. Sim, né? E isso me machucava muito, porque do jeitinho dela, ela não sabia dizer, sim, o porquê, né? E aí, de certa forma, eu fui meio que criada com as experiências, né? Com as decepções que eu tive depois, com as consciências que eu tomei da minha necessidade, do meu lugar, do meu espaço, né? E aí as chaves foram virando. Foi uma trajetória, digamos assim. Nadinha, com certeza, sim. Foi o que eu acho mais bacana nisso tudo é porque na tua narrativa,
você com 14, 15, 16 anos, quem olha diz assim, é aquela adolescente rebelde, né, e tal. Mas mesmo assim, você sempre teve um temor, e temor é uma coisa, medo é outra coisa. Você sempre teve um temor muito grande de decepcionar seu pai, né? Sim, E assim, filho só tem medo de decepcionar pai quando tem uma admiração exacerbada sobre esse pai, quando esse pai é muito exemplo, né? sim. E é uma coisa que para mim é muito forte. A gente que trabalha muitos pais, como você falou, para mim foi muito duro as marcas que minha mãe deixou, mas depois eu entendi e tal. Porque ninguém causa mais marcas do Os que pais, pais. né? Os É, pais, por mais inconsciência que haja, né? Porque se você chegar para um pai e para uma mãe hoje e você expor o grau das suas frustrações, etc., muitos deles vão falar: é sério, eu fiz isso, é. né? Porque é Não muito é consciente, não né? é, E não é na é. tentativa de De cuidar, acertar, amar, de de acertar. acertar. É. Chegar para uma mãe que passou a vida toda batendo no filho, que era o jeito dela, né? As palmadas. O filho cresce com 18 e fala: a senhora bateu demais em mim. A mãe vai dizer: eu bati em você. Eu nunca bati em você, né? E tal, porque é assim, porque a história é que quem bate não sabe o quanto dói, só quem É, leva o tapa, né? é verdade. Então eu vejo muito isso no seu pai. Eu acho que ele sempre foi uma figura que, por mais que abraçasse essa responsabilidade empresarial, até porque teu pai, salvo engano, o teu pai, como é que ele começou o primeiro negócio? Ele, ele já tinha posto de gasolina? Não, não. Eu me lembro que a senhora começou bem de baixo, não foi? Foi, papai ele era soldado da aeronáutica, né, Sim. servindo o exército, quando fez 18 anos foi servir, e quando acabou o tempo dele ele tinha que fazer alguma coisa, como ele já estava dentro da base aérea, ele foi ser abastecedor de avião, Então ele abastecia o avião, abastecer mas avião, como um funcionário. como funcionário. É E isso? aí, como foi a trajetória dele? Ele foi, funcionário da ESSO, né, na Da época ESSO? da ESSO. Certo. A ESSO era quem fazia as operações da aviação no Brasil. E aí ele foi funcionário da ESSO, a ESSO colocou eles para Barra do Corda, no interior do Maranhão. De lá, aí ele casou com a minha mãe, para Sim. poder a minha mãe ir embora com ele, porque ele não queria deixar ela em Fortaleza. Então a minha mãe casou com ele para acompanhar ele. E aí eles foram para Barra do Corda. De Barra do Corda, isso na década de 70, eles foram para Juazeiro do Norte. Sua mãe tinha algum ofício? Não, minha Não. mãe Do sempre lar. foi do lar, cuidar dele, da, Sei. da vida dele, né, Ah, da casa, tudo. sim. E aí, eles foram para Juazeiro do Norte. Em Juazeiro do Norte, nasceu a Nara e nasceu eu. Sim. Aí, nós, com 4 anos de idade, ele foi para Teresina. Eu tinha 4 anos, a Nara tinha 6. E aí, ele já foi para Teresina com a responsabilidade de ser o líder, né? Na época, o que hoje seria o nosso coordenador. Sim. Na época, ele Como era o líder. funcionário da ESSO, né? Exatamente, como funcionário da ESSO. E lá, a ESSO informa que ia encerrar suas atividades no Brasil. E que quem estaria assumindo a aviação no Brasil era a Petrobras. E aí, o modelo de negócio da Petrobras era uma empresa que prestasse serviço de abastecimento de aeronaves, porque na época ela era estatal. E aí, o meu pai teve que Foi abrir assim que empresa. nasceu o negócio. Foi assim que nasceu o negócio. Entendeu? E aí, a nossa matriz, o nosso primeiro CNPJ, que existe até hoje, é em Teresina. Foi lá que nós começamos. E aí, a firma era José Valdo Saraiva. Em 88, entrou a família como sócio. Hoje são quantos aeroportos com vocês? 9. Quais os aeroportos hoje? Vamos lá. Fortaleza, Teresina, Juazeiro, Salvador, Montes Claros, São Luís, Parnaíba, Oiapoque, né? E Oiapoque? Oiapoque. Estou no Oiapoque, lá Ah, na zona equatorial da Petrobras. Estou aí nesse desafio, né, da perfuração e a expectativa é muito boa lá. E aí nós temos uma operação do Eusébio, que é de táxi aéreo, da Norte-Star Táxi Aéreo, que era nosso cliente do aeroporto, abriu um helicentro para ele e me convidou para poder fazer a operação de combustível lá. É um grande parceiro que eu amo. seria aquele ali no caminho para o Beach Beach Park, Park, que tem um exatamente. helicóptero assim. Isso, lá mesmo. Aí a gente tem a operação de combustível lá é nossa, Tá, entendeu? Então são abastece 9 lá também. aeroportos. Isso. São 8 aeroportos e um helicentro. Ah. Você já tem hangar hoje já?
Hoje, quem está operando na área de Angá é a minha irmã mais velha, a Nara, né? E aí a gente está junta na gestão do negócio, entendeu? Mas quem nasceu em Angá, operou em Angá a vida inteira foi ela. Ela acabou indo para esse segmento e eu fiquei com os combustíveis. Porque se tu prestou atenção nos nomes, os 5 aeroportos hoje, eles estão comigo. Aham. Né, que as minhas irmãs, na época da partilha, hoje a Sim. gente voltou e centralizou tudo junto. Perfeito. E ela está na área de Angá. Tá. Aí a transportadora hoje também própria de vocês? Própria. Hoje nós temos 10 caminhões. Frota de 10 caminhões hoje. Frota de 10 caminhões. Ah. E o aviãozinho comprou? Ainda não. Não é possível. Eu coloquei Não é 2 aviões na tua Do mão. Montes Claros ao Não é Oiapoque, possível. né? E não Eu coloquei comprou 2 ainda. aviões na tua mão e tu não resolveu aquele negócio, menina? Não deu, não Ô, saiu Jesus. do lugar. Ai, ai, ai. Eu olhei para aquele negócio e falei, rapaz, vai dar um negócio bom nesse negócio. Mas não Como eu deu. queria, viu? Mas Tentei muito. Aguarde. Não, aguarde que vai para dar mim não certo. está descartado, não. Vai dar certo, se vai Deus dar certo, quiser. vai dar certo. E Nádia? Só um detalhe. Ah. Um pouco sobre esse negócio. Cara, como é importante o acordo de sócios, né? Sim, sim. Como é importante você saber como sair, quando sair e de que forma, né? Eu que o digo. Então, assim, às vezes os negócios deixam de evoluir, as empresas deixam de crescer por acordos mal feitos no começo, né? E aí você, ao invés de passar o desconforto no começo, Sim, passa no final, que é muito pior, muito pior. né? Então, só fazendo esse adendo, porque Não, eu acho perfeita importante. colocação, 100%. Até porque na hora que você vai montar um negócio, tá todo mundo sonhando. Tudo é lindo, Isso. maravilhoso. Até debaixo d'água, nosso amor é mais Exato. gostoso, né? Verdade. Então, o pessoal vai montar negócio, aí o pessoal não toma os cuidados, não Isso. quer trazer para alguns confrontos importantes, fica muito desconfortável, porque afinal de contas, vai dar certo, vai dar certo. É como eu sempre digo, a conta chega, né? A conta chega. E o pior é quando você faz com amigo, com irmão, né? Ave Maria. Uma sociedade delicadíssima. Exatamente. Delicada, nossa, e quantas empresas, né, Luiz André, elas deixam de existir após a morte, né, do fundador? Porque a família não se entende. Pois né? A família não se entende, e aí vem mais emoção do que razão. Os negócios se perdem, o patrimônio se perde, né? Porque cada um tem uma voz diferente, que todo mundo quer falar e ninguém quer ouvir. E quando a vaidade bate a porta, né? Um quer aparecer mais que o outro. Isso. Hoje, então, as meninas estão com você ou você Não, tá... a Ana Perpétua continua nos que era dela, né? Teresina e Juazeiro. mas a Ana, sim, mas ela tá à frente, ela assumiu, não, né? Não. Só são Só dela, quem só quem assumiu tá foi gerindo é ele. você, né? Exatamente. Então ela recebe ali os dividendozinhos dela e tal, tudo, né? Ela tá morando em São Paulo Mora ainda? em São Paulo, Mora em São Paulo, tem a loja dela, tá voando lá também, Ótimo. graças a Deus. E a Nara tá na área de Angá, também não tá mais envolvida no combustível de aviação. Tá, mas os hangars, você também tá junto nisso? Tô, mas mais na gestão. Tô mais na gestão, entendeu? Na participação operacional, direta, não. Mais em gestão mesmo, para dar um apoio ali para também ela expandir, né? A gente pensa o quê? Que nos aeroportos que nós estamos, ela pode vir somando com Angá. Entendeu? Então, o nosso objetivo é fazer expansão. Mas a sua irmã mais velha, no caso a Nara, hoje que está com os hangars, ela também tem participação em algum dos aeroportos? O de São Luís. São Luís, então, que foi o que ela ainda está com ela, só que você está gerindo. Isso, exatamente. Tá. Então, hoje, basicamente... As duas têm participações, mas não tem gestão direta no negócio. Tá basicamente você, né? Isso, a gestão foi minha. Pensa em... Mas se bem que eu acho que a sua gestão já é bem profissional hoje. Hoje você tem braços que você considera, vamos dizer assim, capazes de tocar um negócio na sua ausência? Essa é outra pergunta de desconforto. Tu não disse que essa era a segunda. A segunda pergunta de desconforto, ok? Segunda pergunta de desconforto. Você se considera uma líder extremamente centralizadora? Não centralizadora, mas muito necessária ainda dos negócios. negócios. Que coisa linda! Não centralizadora, mas necessária. Eu preciso estar lá, porque se eu não estiver lá... Calma, eu posso explicar. Minutinho só. Getúlio, providência. Tu quer café? Não, quero um pouco mais de água. Por favor, água. Por favor. Pega um café para mim que
Você sabe que desde as 3h30 que eu tô acordado, então eu preciso de café. É. Ai, ai, ai. Cada dia mais difícil. Estou numa rotina de treino horrorosa. Ah, eu tenho Ai, outra pergunta também, tu mas vai depois voltar pro Ironman? eu voltar, nunca saí. Quando Não, foi que eu mas assim, saí? tipo, fazer uma prova Vou, tenho agora, prova por isso que agora. tu tá Tenho treinando. prova em agosto agora. Eita. Vamos lá, Então, vamos diz. lá, para a centralização, Vamos né? lá. Há uns 2 anos atrás, eu decidi criar um CSC, Centro de Serviço Compartilhado. E foi aí que a gente entrou com a nossa holding, né? Por quê? Assim, o nosso negócio, são 150 pessoas, né? Todas no mesmo lugar, Então, 650? é aí o desafio. Ah. Eu tenho uma em Parnaíba, eu tenho 4 no É. Oiapoque, eu tenho 4 em Montes Claros, eu tenho 7 em Juazeiro. Então, assim, essa distância, ela é muito desafiadora, sim. né? Você Culturalmente implantar falando. cultura, exato, você É. implantar a cultura, você chegar depois. Então, assim, eu cheguei depois de Salvador, já existia uma empresa operando lá há mais de 40 anos. Mas foi uma aquisição? Foi uma licitação. Foi uma licitação? Foi uma Mas licitação que eu ganhei. Mas essa licitação te fez com que você aproveitasse o time existente ou você tirou todo mundo? Aproveitei. Aproveitou? Aproveitei. Ah. É difícil você não aproveitar na operação de abastecimento de aeronave, porque É não mão tem de obra, pessoas no né? mercado. Né? Mão de Não obra tem pessoas especializada. prontas, É. entendeu? Eu não pego na autoestação e contrato, Sei. entendeu? Eu tenho 60 dias de treinamento, eu tenho uma certificação que eles têm que fazer fora do aeroporto que eles trabalham, né? Sei. Que eles foram contratados. E depois eu tenho toda uma preparação dessas pessoas, porque não é simples o processo de um abastecimento de aeronave, Sim. entendeu? Então, você acaba ficando e depois vai o processo de implantação de cultura, e aí a cultura a gente sabe que expulsa, né? Alguns vão saindo mesmo porque não estão adaptados a viver aquela nova realidade. Total. E o mais desafiador ainda, Luiz André, eles não mudam a farda, eles não mudam o que fazem e eles não mudam o local de trabalho. Então, eles mudam de empresa sem mudar nada. Entendeu? É só um CNPJ. Só. Entendeu? Mas um Na CNPJ. verdade, não muda nada. Um CNPJ que vem com a sua cultura, com a sua história, com seus processos, com a sua forma de trabalhar. E aí tirar pessoas que estão há 20 anos trabalhando naquele lugar, fazendo de um jeito, prestando contas de uma forma e tentar mudar a cabeça dessas pessoas já com 40, 50 anos, que é totalmente possível de mudar, mas as pessoas são fechadas para essa mudança. Entendeu? Sim. Então, é bem desafiador. E aí a gente criou esse centro de serviço compartilhado para que eu pudesse ter essa coisa mais padronizada. Então, assim, o meu RH, ele funciona em Fortaleza, ele monta as ações, ele planeja toda a parte de desenvolvimento, de desempenho, de treinamento de todo mundo. Porque senão eu tenho um fazendo de um jeito, outro fazendo de outro que não tem, porque a empresa é pequena, não tem suporte financeiro para fazer, então fica sem. Aí o outro começa, em Fortaleza tem, aqui não tem. Então eu fui criando essa estrutura. Então hoje eu estou caminhando para essa descentralização. Por quê? Porque hoje eu já estou entrando com uma equipe de analista de qualidade, fazendo auditoria interna dos meus aeroportos. Então, aquelas nossas viagens do primeiro semestre vão deixar de ser dependentes de mim, entendeu? Sei. Por quê? Porque eu estou entrando com essa analista de qualidade. Então, eu estou entrando com um técnico de segurança do trabalho, que vai cuidar da parte de segurança operacional. Eu estou entrando com um gestor de Tu não frota. tinha técnico de segurança do trabalho? Não, porque em nenhuma operação minha eu sou obrigada a ter, porque nenhuma chega no teto do Sim, que da tem, necessidade, só sim. somando tudo, Aham. entendeu? Só que o que acontece? Os indicadores de segurança na nossa área são muito relevantes, né? E assim, é Demais. muito necessário que tenha aviação, o avião não encosta, a aviação não perdoa falhas. Em todo canto errar é humano, lá não, entendeu? Então, o nível de segurança, da cultura de segurança, ela sobe a cada ano. Então, esse ano nós decidimos contratar, né, ter internamente, porque os nossos programas, né, os obrigatórios que tem, PGR, PCMSO, as próprias NRs, os treinamentos, cada um dava de um jeito, cada um fazia de uma forma, um era mais eficiente, o outro não. Então, eu estou trazendo tudo isso para esse centro de serviço compartilhado e as pessoas vão trabalhar nas 9 revendas, Sim. entendeu? E aí, assim, a gente está construindo essa estrutura. Hoje eu já tenho o departamento de pessoal e RH, e esse ano está sendo o ano do analista de qualidade e do técnico de segurança. Bom. Não, eu entendo bem o que você está falando, assim, quando a gente começou a expandir, eu sempre defendi essa história eu preciso ter uma cultura muito viva e muito eficiente, e seja
quase que palpável para que ela possa se replicar de forma natural e que haja uma única voz, né? Uhum. Só que o seu desafio ele acaba se tornando maior a partir do momento que você abraça, a partir do momento que você abraça uma operação existente, Sim. né? A gente sabe que mudança ou correção cultural é o pior dos mundos, né? É. Quando algum empresário me contrata, me solicita uma visita para fazer uma correção, um alinhamento cultural, é muito interessante, porque por exemplo, Nadinha, qual é o meu maior desafio quando eu vou fazer uma correção cultural dentro de uma empresa? O que é que você acha? O dono. Quando eu chego, ele olha para mim, ele diz o que ele quer, aí eu digo assim, o que é que você faz de manhã? Ele fala, faço isso, isso, isso. Eu falei, o que é que você faz à tarde? Isso, isso. Então, a partir de amanhã, o que você faz de manhã, você vai fazer à tarde, o que você faz de tarde, você vai fazer de manhã. Aí ele olha e diz, pra que isso? Eu digo, joia. É exatamente essa reação que todos os seus funcionários vão ter quando a gente chegar para falar que serão feitas correções de processo e automaticamente correções culturais. Muitos vão dizer, pra que Pra que isso? isso? Eu já Funcionou fiz assim a até vida hoje. toda, né? Então é Aham. muito importante que o dono do negócio tenha essa consciência que é uma missão É. muito difícil e que ela começa por ele, porque a mudança tem que ser na cabeça da pirâmide, não é de baixo para cima, é de cima Não para é. baixo, né? Luiz André, o meu desafio cultural foi da morte do meu pai. Assim, o Saraiva fez assim a vida toda. Isso aqui na época do Saraiva não Sempre te tinha. comparando com O ele, né? Saraiva, o Saraiva, o Saraiva. Eu digo, meu Deus do céu, eu não sou igual ao meu pai, quer dizer que eu não presto como meu pai, eu não sou boa como meu pai era. Então as pessoas não me aceitavam, entendeu? Então, assim, já foi a mudança de cultura da gestão do meu pai para mim. Então, você imagine depois que eu assumi as operações de Salvador, de Montes Claros, né? Então era todo mundo, agora São Luís, entendeu? Então era todo mundo já fazendo com outra gestão, com outra forma, entendeu? É muito desafiador, é muito Demais, desafiador. Eu, demais. eu considero hoje que tem sido assim o nosso maior case, né? O nosso maior desafio a parte de cultura. Porque, graças a Deus, sempre uma mudança, sempre uma empresa nova chegando, sempre um processo novo se instalando. E aí a gente tem que ir lá e tentar fazer, né, toda essa. Mas, Nadinha, se eu te perguntasse, por exemplo, é, vamos lá, assumir a empresa do pai, eterna comparação com o pai. Uhum. A tendência das pessoas é sempre diminuir umas às outras, né? Porque as pessoas elas não assim, elas não se sentem muito à vontade com o sucesso das outras pessoas. Ah, você passou a liderar homens, né? O mercado basicamente masculino. Às vezes eu vejo pelo seu Instagram, você coloca fotos que eu só vejo homens, É. né? Você é a única mulher aí na posição de maior destaque, então os homens todos ali se submetendo a uma mulher. Diante de tudo que você falou, foram muitos desafios, as pessoas te subestimando, as pessoas te comparando e tal. Qual a maior característica que você consegue enxergar em você mesma que te faz enfrentar tudo isso e não se abalar? Porque eu não tenho dúvida que nessa caminhada já houveram grandes frustrações, pessoas que você jamais imaginou que iriam te trair, assim. Acredito que você passou por isso e tal. Qual é a tua maior motivação, assim? O que é que te faz se manter viva? Mas, André, eu não foco muito nessas situações, entendeu? Assim, uma vez a gente estava conversando lá em casa e falando sobre essa questão de preconceito. Eu dizendo, gente, eu não sofro preconceito por ser mulher. Meu filho olhou para mim, o Davi, e falou assim: mãe, com certeza tu sofre, mas tu é tão pesada que tu deve nem perceber. Aí eu falei: que bom então. Porque assim, eu não boto foco naquilo que vai me diminuir, eu não boto foco naquilo que vai me atrapalhar, entendeu? É como eu falei assim, eu tenho um propósito dentro disso, entendeu? Para Aham. além do legado do meu pai, entendeu? Então, se alguém me julgou por algo, eu não vou entender que é porque eu sou mulher. Eu vou entender que é porque eu não sabia. E eu vou buscar o conhecimento. Entendeu? Então eu sempre fico focada nisso. Já tive várias vezes de chorar por ter sido chamada a atenção de gerente, por ter sido chamada de uma forma muito firme, entendeu? Que sim, que machucou bastante, de não ter conseguido falar o que eu queria falar. Mas eu sempre voltei para mim e falei assim: o que é que eu tenho que fazer com isso? Tá aqui, tá posto. Uhum. Entendeu? O que é que eu tenho que fazer com isso? Então, me fortaleci em cima disso, entendeu? Então, eu acho que é isso que me faz continuar. Eu sempre pego o que acontece, trago para minha autorresponsabilidade do que é que eu tenho que fazer com aquilo que aconteceu, me sustenta aí, entendeu? E vou indo. Não é. Olha,
Se você for ver, você conhece alguém que bota defeito em tudo? Você Sim, conhece alguém que é crítico ao extremo? sim. Alguém que duvida de tudo que é dito e tal? Uhum. Quem são essas pessoas? São as pessoas que têm uma raiva dentro de si, né? As pessoas que nunca conseguiram trabalhar essas coisas. Então, a raiva faz dessas pessoas pessoas extremamente críticas, pessoas irônicas, né? Uhum. E elas vivem sempre revisitando seu passado, suas más experiências e tal. E automaticamente são pessoas que entram numa postura extremamente reclamativa, murmuratória. Isso tudo é raiva. Tudo é E resultado não de raiva. evolui, né? Ficam travadas. É. São totalmente travadas. Na tua narrativa, quando você fala, não, eu vejo, aí eu paro, reflito, enxergo, volto. Mas é porque, Nádia, eu posso estar errado, não sei. Mas pessoas assim, com seu perfil, que não se prendem muito a essa coisa, são pessoas que se negam a murmurar e a reclamar diante da circunstância, porque tem uma porção de gratidão exacerbada dentro de si. Então. O maior antídoto para esse tipo de coisa se chama gratidão, sabe? É quando eu É. olho para tudo que eu estou vivendo e digo assim, mas eu não tenho direito de ir para esse lugar, né? Não Uhum. tenho direito. Isso me alimenta. Porque eu tenho certeza que todos nós, independente da circunstância que a gente possa estar vivendo, haverão momentos e momentos, Sim. né? Eu posso ficar visitando o momento da dor, eu posso ficar relembrando o momento da esperança. Como a Escritura me diz, traga à memória aquilo que te traz esperança. Quando eu trago à memória, ele me aponta para o meu propósito, onde eu quero chegar, né? Que eu acho que é o que te alimenta. Sim. Nesse tempo, Nádia, de empresa, quando você fala que você ama desenvolver pessoas, eu concordo, também vejo muito isso em você. Dentro da empresa hoje, qual o tipo de plano hoje de cargos e carreiras? Há possibilidade real de crescimento dentro da empresa? Os colaboradores, eles enxergam isso? Como isso é comunicado? Nós temos plano de carreira, a gente tem uma linha, né, bem clara do operador ao coordenador e agora eu tenho também a figura do gerente, né, que eu não tinha gerente regional porque eu era só 3 revendas, então não havia necessidade, a gerente era eu. Sei. Então a Tá, gente afinal de contas eu tem faço tudo, né? exato. Mas eu não sou Mas foi centralizador, eu bom, não sou mas foi bom, eu centralizador. aprendi de tudo, Isso. entendeu? E ó, vou te falar, tô tirando minha carteira de caminhão, viu? E o meu próximo passo, eu vou abastecer um avião. E eu vou lhe Ah, mandar essa foto. mande, Eu quero mande. aqui, na zona de desconforto. Até porque você sabe que sua amiga estava dirigindo trator, né? Eu Então, vi. isso é natural. Exatamente. É. Então, assim, a experiência foi boa porque eu aprendi de tudo dentro da operação. E até para que eu possa realmente ter me envolvido no RH, para poder estruturar esses processos com o RH, foi importante eu saber qual era o papel de cada pessoa dentro da organização, entendeu? Então, Sim. hoje nós promovemos pessoas para mudar de estado, nós promovemos pessoas, né, dentro do aeroporto, né, de começar de operador. Eu tenho serviços gerais que se tornaram operadores, eu tenho operadores que se tornaram supervisores. Meu próprio gerente regional hoje, ele passou por todas as escalas desse crescimento. Ele veio da operação, manutenção, supervisão, coordenação e hoje é meu gerente Muito regional. bom. Então, assim, existe esse plano muito claro. Sabe qual é o maior desafio que eu tenho? As pessoas quererem. Mas a partir do momento que você tem esse exemplo, né, não sei. Na Mundo Pet eu sempre me esforcei muito para que eu tivesse assim, várias histórias de crescimento, porque as histórias de crescimento elas se tornam inspiradoras para as Sim. pessoas, né? Uhum. Porque é uma coisa quando a gente fala muito das possibilidades, mas você não tem cases reais dentro da empresa que as pessoas se Sim. inspiram. Fala, pô, fulano chegou lá, então eu posso chegar também. As pessoas Uhum. precisam do concreto, né? Do palpável, do visível, né? Uhum. Por que será que você acha que é porque realmente hoje, de modo geral, as pessoas não estão com essa ambição? Ou talvez, assim, esse caso que você me deu agora, esse exemplo desse rapaz que chegou nesses, né, em todas essas escalas, isso já está com tempo? Isso foi agora recente? Como foi? Em 4 anos ele chegou. Em 4 Em anos? 4 Tem anos. quanto tempo que ele se tornou gerente? Que ele se tornou gerente foi em 2023. Tem 2 anos. 2023, E pronto. ele começou na operação em 2019. Vocês trabalham muito a história dele na Sim, empresa? sim. Sempre São é as, uma são as referência. lendas, né? As Ele lendas. sempre é uma referência. O que eu acho que acontece, Luiz André? Assim, a nossa operação, ela é extremamente braçal, Sim. né? Assim, Bem é operacional, um né? processo, exatamente, extremamente Operacionalzão. operacional. Aham. Então, as pessoas têm que destravar
outras habilidades. Sim. Ir para outros lugares, desenvolver mais o administrativo, entendeu? Assim, o Neto, que é o meu gerente, ele fala sempre assim, eu não suportava ficar embaixo de uma asa de um avião. Lugar quente, não sei o quê, não sei o quê, eu digo, vou atrás do escritório para ver o que eu tenho para fazer lá. Sim. É difícil, 100% da nossa operação, querer o escritório, porque são pessoas que têm o perfil de operação, Sim. entendeu? Então, o nosso maior desafio é as pessoas quererem ultrapassar essa barreira de um desenvolvimento que vai mais para um nível mais intelectual, mais sair ali daquele frégido operacional, que é bom também, entendeu? Sim. Para ir para dentro de escritório, ficar atrás do computador, Aham. entendeu? Então, porque a evolução dessas carreiras vai fazendo com que você fique mais longe de executar a operação e mais perto de resolver problemas da operação, entendeu? E aí executar, aí vem a questão das falhas, né, dos medos que cada um tem de eu vou pegar essa responsabilidade para mim. Aí assim, o Neto, ele é um exemplo na nossa empresa hoje. Do bom e do ruim. Por quê? Porque é aquele cara que ele não tem um minuto de paz. Assim, o telefone dele toca o tempo inteiro, ele é acessado o tempo inteiro, as pessoas ligam para ele em qualquer momento e ele atende. Tem gente que olha e diz, cara, que legal. Sim. Tem gente que olha e diz, cara, pode nem dormir. Entendeu? Então, assim, vai muito do que a pessoa quer para o desenvolvimento dela, para a vida dela. O nosso desafio é acertar pessoas Sim. que estejam alinhadas nessa cultura de Crescimento. fazer o a mais, de crescer, de São os dar o talentos, né? sangue Os por talentos. aquilo, não pela empresa. Porque, Sim. assim, eu fico revoltada quando as pessoas falam que a empresa não fez, que a empresa não deu, que a empresa... Não é pela empresa. Ah, eu não fiz porque a empresa não me viu. Gente, não é a empresa. A empresa, ela vai lhe querer, entendeu? Se você demonstrar, faça. É ser para ter, Aham. entendeu? Mas o ter vem antes. Sempre. É a E eu cenoura quero pra ter correr. sem ser, entendeu? Que é o que piora mais ainda, É. né? Porque eu quero ter o cargo, mas eu não quero ser incomodado, eu não quero atender o telefone fora do meu horário, eu não quero ser acessado, entendeu? Então, como é que tem? É ser automotivado, né? Exatamente, pelo seu propósito, pela sua vontade, pela sua régua de É porque sucesso. eu sou, né? É Eu sou isso, excelente. isso. Aqui, ali ou É, acolá, eu sou excelente. E exato. ponto final. Aí esse aí é o desafio, com as pessoas tão longes, entendeu? É. Entendeu? Com as pessoas tão longe. É. Então, assim, eu tenho um ali, 4 ali. A gente tem hoje um programa todas as segundas-feiras, né? É um ritual nosso. Todas as segundas-feiras a gente se encontra às 8 horas da manhã, todo o grupo, para trabalhar cultura organizacional. Uhum. Para mostrar isso, Sim. para mostrar crescimento, para mostrar as oportunidades Como é da o nome desse empresa. momento? Tem nome? Segundou. Segundou? É o segundou. Uhum. Então, toda segunda-feira a gente está lá. Trabalha um valor, trabalha um exemplo, trabalha uma experiência, todas as segundas-feiras, E a entendeu? turma de fora? Tá online nesse Todo momento? online, todo online, todo online. Perfeito. Quem está na operação se junta e assiste junto, quem está em casa assiste em casa, quem está fora Ah, entra. Nadia, eu tinha tanto assunto para falar contigo. Ah, Hoje você abastece basicamente alguma empresa específica, aérea? todas, Todas elas, Gol, todas. Latam, Azul, todas elas? Internacional, TAP, Air France, Todas elas. aerolíneas, todas. Consegue fazer uma análise crítica do desempenho dessas empresas? Como assim? No que diz respeito à empresa que você vê que realmente se preocupa mais com segurança. Todas, todas. Vou te colocar na zona de desconforto. Não, gente, a aviação não é para amador. A aviação não tem como você vacilar, entendeu? E aí a gente teve um exemplo agora recente, né, que aconteceu, que houve um acidente e, por fim, a empresa fechou. Não aceita desaforo não, Luiz André. Não dá, Não dá. não dá, entendeu? Então, assim, é um meio seguro, é um meio de transporte mais seguro do mundo, entendeu? Mas que, infelizmente, um acidente é uma fatalidade. Sim, o acidente que teve agora da Índia, que sobreviveu de uma catástrofe daquela, aquele sobrevivente, ele, meu Deus do céu. Porque assim, Loucura, né? não era para ter sobrevivido ninguém. Você não entende como é que aquele cara sobreviveu. Não, ele tava na Então, assim, a saída de aviação emergência, aceita poltrona erros. 16A. Não esqueço nunca, eu sobe sempre para 16A agora. Agora só vou nela, Vou né? doméstico. Então, assim, é um segmento de negócio onde as pessoas têm que ter um nível de responsabilidade e segurança muito grande, entendeu? Porque não é fácil o nível de exigência, o nível de auditorias que a gente passa, e aí é onde
Não sou centralizadora, mas, meu amigo, você tem noção. Mas já centralizando? Mas você tem noção É, do que eu tenho que entregar? sim. Né? Diz André, você fica assim, meu Deus, deixa eu só olhar. Peraí, deixa eu só ter Eu certeza, sempre entendeu? terei que me justificar, faz parte. Faz parte. Mas, Dadinha, nosso tempo, infelizmente, Ai, já que estourou, foi pena. muito aqui, né? Mas eu tenho um final, que é o Zona de Desconforto Hard, mas eu não vou fazer o Zona de Desconforto Hard com Ai, você. Não vou, não, vou não. Eu vou fazer muito mais perguntas curiosas, suas mesmo, do ponto de vista pessoal. Ponto de vista ah, pessoal. Uma diga. coisinha ou outra, talvez, assim. Vou te fazer uma pergunta, vou te falar o nome, você me fala quem te lembra, uma inspiração para você e tal. E vou te fazer algumas perguntas de múltipla escolha, isso ou aquilo, entendeu? Tá. É basicamente, sem explicação, não precisa dar detalhe, só explica. Não, isso eu não quero responder. Ok, para nós a gente chama de derrapada na curva, é Eita, natural, não tem problema. ai, Ok? meu Então, nível de Deus. desconforto, nível hard, aqui, vamos Quero ir lá. dormir contigo, pode? É, vamos lá. Vamos. Nadinha, uma viagem inesquecível. Disney. Disney? É. É. Ah, meu Deus, que coisa maravilhosa. A última vez que eu fui para Disney, agora eu fiquei sentado no banco. Ai, meu Deus, eu tô Essas indo horas eu vi que eu agora. envelheci. Eu tô indo Envelheci. Fomos, agora com. fomos para Tampa. Você sabe que Rose é doente por montanha-russa, né? E aí, lá no Busch Garden, ela, André Filho, tudo. Eu não aguento, tá? Gente, eu vou Oh, ficar meu aqui no Deus. canto. Eu Quando tô vocês indo acabarem, agora. vocês me chamam. Eu tô indo agora com eles. Nossa, cantor. Ai, meu Deus, o Zezé de Camargo. Zezé. Um livro. Livro. Cara, foram tantos. Essa resposta é ótima. É, mas é São porque tantos. livro foi muito livro mexeu com a minha vida, sabe? Com a minha Aham, mentalidade. aham. Eita, mas vamos lá. Mais esperto que o diabo. Mais esperto que o diabo. Uma música. Pode cantar também? Pode. É do Zezé, né? Aquela que. É porque eu não sei o nome, a letra Mas da então música. canta, vai, aproveita e paga Bem o mico. rapidinho, bem Vai, rapidinho. na hora. Aquela, anjo, a luz do sol tá me acordando. Porque era a música que acordava meus filhos. Ah, oh meu Deus, que coisa meiga. Eu só posso, toda vida que eu escuto essa música, eu lembro deles pequenininho. Se você for viajar, Latam ou Gol? Eita, Dedé. Ops. Responde se quiser. Ai, meu Deus, a mais barata. A melhor tarifa. Saída pela esquerda, foi muito boa essa. A melhor tarifa. Vocês entenderam por que ela é quem ela é? Vamos lá. Um filme inesquecível. Dirty Dancing. Dirty Dancing. Eita, agora ela trouxe lá. Eu tô Voltamos lá pro gel. Foi. Voltamos lá pro gel. Um homem. Meu pai. Sim, sem dúvida. Um prato que você ama. Camarão. Até nisso nós somos igual, né, mulher? E um prato que você odeia. Folhas. Folhas. É, não gosto de folhas. Tá. Um político. Sério? Deus do céu. Ó, que pode ficar mais desconfortável, tá? Eita. Meu Deus, espera, um político. Te dá um corte bom. Vou Um honrar. político. Aí Não. você responde. Ah, tá. Um corte bom. Um político. Vou honrar Tasso Gereissati. Tasso Gereissati. Eu acho que ele botou o nome do Ceará no mapa. Certo. E a última pergunta. Um prato de camarão com Lula ou folhas com Bolsonaro? Cara, eu ia num prato de camarão com Lula. Eu ia. Delícia, né? Tem algumas curiosidades que eu gostaria dessa Muito resposta. bom, muito bom. Afinal de contas, Lula é um marisco fabuloso, assim Sim, como lagosta, não é? Como lagosta. Eu adoro também, gosto demais. Lula é muito saboroso. Você come até frio. Uma delícia. Bem, querido, você esteve no Zona de Desconforto podcast, né? Quero agradecer muito a você, Nadinha. Para Eu nós foi também. uma alegria muito grande poder receber você. Acho que foi um Obrigada. papo muito descontraído, né? A gente esforça para isso. Eu queria que você aproveitasse esse tempo para mandar uma mensagem para essa câmera, para essas pessoas que estão querendo empreender, estão querendo montar um negócio, ou quem é empresário. Essa câmera é sua. Então, empreender é maravilhoso, né? Não é fácil,
não é confortável, mas o resultado daquilo que você colhe faz bem para você, para sua família, para a sociedade, para as pessoas que estão em sua volta, para a economia. Então é algo que é muito bom, lhe torna com a sensação de ser útil. E isso é muito prazeroso. Embora realmente tenha uma dificuldade, um peso muito grande, mas é um peso que vale a pena você carregar. Então, eu sou a favor do empreendedorismo, eu estimulo as pessoas a empreenderem e empreender não é só você ter um negócio. Você pode empreender no negócio do outro. Bom demais. E é isso. Você que esteve conosco até agora, o meu muito obrigado. Não esquece de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho, de comentar aqui o que você achou desse papo com a Nádia. E também não esquece de nos seguir nas redes sociais. E é isso. Até Eu o achei- próximo. Hã? Vai. Pode falar. Eu Mas achei o eu quê? achei maravilhoso. Aí foi ótimo. Então, se prepara porque esse episódio, ó, ficou muito bom e te prepara para o próximo episódio, porque esse também vai ficar excelente. Até o próximo.